questão da hemorragia. E este quadro, e vão vê-lo pela terceira vez, porque eu acho que isto tudo deve estar debaixo deste telhado, de uma forma concertada. E, portanto, vamos falar disto. Portanto, eu diria que o follow-up clínico é essencial sabermos gerir procedimentos, é essencial estarmos preparados para gerir a inconveniência major, digamos assim. Bem, a inconveniência major pode não ser esta, até pode ser a trombose perante a anticoagulação, que é uma coisa que nos deixa sempre um bocadinho inseguros, não é? Nós lidamos todos muito melhor com a hemorragia do que com a trombose, como sabemos. E depois o laboratório ficou ali, en passant, porque também ele deve ter esse papel. Nice to have, mas... Bom, e quando se fala em hemorragia neste contexto, as premissas que estão em causa são estas. Isto escreve-se assim, premissas ou premissas? É assim, não é? Pronto. Primeiro, a hemorragia é o calcanhar daqueles de qualquer terapêutica antitrombótica, qualquer que seja. É um risco incontornável. Segundo, pode assumir um largo espectro de gravidade. Aquela hemorragia que inicialmente se inicia como minor pode evoluir para uma hemorragia major e até fatal. Precisamos aprender a gerir esta coisa dos agentes específicos de reversão. Temos o problema da abordagem laboratorial, como tivemos aqui a ver, que nem sempre está disponível e, portanto, o que não quer dizer que não tenha que haver decisões clínicas, mesmo sem isto. E depois, cá está, a importância do juízo clínico na avaliação quando não vivemos em Matosinhos ou em Gaia e, portanto, temos que tomar decisões sobre doentes que também podem ter este tipo de coisas. E ainda bem que assim é, não é? Ainda bem que vocês conseguem essa facilidade. E temos que pensar isto em conjunto. Bem. Estas hemorragias podem ser coisas minor, estamos a falar em hemorragias oculares superficiais de câmara anterior, hemorragias mucosas, gastrointestinais minor, as grandes hemorragias podem assumir o seu perfil ao molhar a cara do cirurgião, ao molhar os pés, que, como sabem, têm fisiopatologias diferentes, e a besta negra da hemorragia, que é a hemorragia intracraniana, e a sua capacidade evolutiva e circunstanciada a um espaço fechado sobre o qual não é possível intervir, nem sempre no plano farmacológico. Portanto, as hemorragias intracranianas podem ser evolutivas e temos muitas vezes dificuldades e é discutível antidotar as coisas neste cenário. O que nós sabemos, num estudo feito em Portugal pelo professor Pedro Monteiro de Coimbra, é que, o estudo Safira, no âmbito das hemorragias, há 9,8% de hemorragias graves, 89,3% dos quais associadas aos antivitamínicos K, e esta percentagem que eu me esqueci de pôr ali, associada aos outros. E um conjunto de uma plétora de hemorragias consideradas não graves. Mas, de qualquer maneira, há quase 10% de hemorragias graves. E, segundo, não é segundo lá para Alice, o tratamento da hemorragia é pará-la. Por mais que possamos estar aqui a tecer considerações filosóficas. É pará-la e, ao mesmo tempo, impedir que haja o efeito perverso de gerar efeito tromboembólico. E isto não foi lá para Alice, mas vinha na nossa Bíblia, que é a Transfusion, em dezembro de 2009, e eu achei interessante a afirmação. Bom, o melhor tratamento para a hemorragia é, de facto, a sua prevenção. Os doentes estarem bem avaliados, avaliar a função renal, portanto, o risco, função renal, ajustar a dose, evitar os amplificadores, controlar a tensão, usar bomba de prótons para ajudar a prevenir a hemorragia digestiva e evitar a tal terapêutica de ponte, que está fundamentada no Bridge Trial, e isto obriga-nos para controlar este risco que é inevitável, está sempre presente como uma sombra na terapêutica hipocoagulante, temos as estratégias de prevenção, temos as estratégias de tratamento e reversão. E tudo isto, na prevenção, evidentemente, fatores relacionados com os doentes, doença renal, hipertensão, por aí fora, o risco hemorrágico pré-definido, os fatores definidos com a terapêutica, cumprir as recomendações na gestão, muito cuidado à necessidade de fazer o switch entre medicamentos, há regras próprias que eu não trago aqui, mas que é facilmente consultável, e respeitar os tais tempos de paragem que falámos anteriormente, recomendados para procedimentos invasivos. Depois é preciso tratar quando não se conseguiu prevenir. Bom, de qualquer maneira, é bom que fique claro que em relação aos NOACs, o risco global é baixo. É baixo. Comparativo com outros agentes, mais baixo na generalidade, com algumas exceções pontuais, específicas, circunstância. A possibilidade de existir quadros com gravidade é real. E é previsível que tenhamos que lidar mais com as hemorragias à medida que a própria terapêutica se vai instalando de uma forma mais significativa no âmbito da sua utilização. Se bem se lembram, havia um conjunto de doentes, 60 e tal por cento, com indicação para fazer anticoagulação, quando só tínhamos antivitamínicos K, e que não estavam. Uma das
benefícios das mais-valias que os NOACs trouxeram foi, digamos, uma maior descompressão na utilização dos doentes que, precisando, passaram a ter um agente que o fazem. Portanto, é natural que, quanto maior o número de doentes, maior o número de hemorragias, mais diversificada a sua tipologia em termos de gravidade. E o que nós sabemos sobre as hemorragias, isto indo um pouco ao encontro daquilo que estávamos aqui a levantar a tampa, com os NOACs, é que, aparentemente, a hemorragia associada aos NOACs parece ter um desfecho mais favorável que a associada aos antivitamínicos K, com menor mortalidade. Menos hemorragia, e dizem os textos, melhor hemorragia. O que quer que isto queira dizer. O que quer que isto queira dizer. Mas está escrito. Há evidência sobre isto no âmbito do tromboembolismo venoso, uma meta-análise que foi mostrar que a hemorragia era menos fatal, a hemorragia fatal era menos frequente com os NOACs, e 3 trials de prevenção secundária que era inferior a placebo. Portanto, a fibrilação auricular veio mostrar uma mortalidade, neste estudo, uma mortalidade a 30 dias inferior que o dabigatran e uma estadia inferior, nomeadamente em unidades de cuidados intensivos, também com a utilização do dabigatran. A própria vigilância pós-marketing, portanto, isto no fundo é registro de vida real, e vamos beber muitas destas informações aos registros de vida real nórdicos, nomeadamente na Dinamarca, que fazem estudos de vida real praticamente para tudo, porque têm registros obrigatórios de todos os eventos dos doentes, seja em relação à sua hipertensão, à diabetes ou aos seus estados de hipocoagulação. E o que nós sabemos também dos ensaios clínicos com NOACs, independentemente do agente que esteja, a não ser uma ligeira desvantagem do rivaroxabeno 20, a generalidade dos fármacos e das doses favorece a utilização de NOACs no que diz respeito às hemorragias major. O mesmo se diz em relação a eventos relacionados com AVC hemorrágico ou com hemorragia intracraniana, que é sempre aquilo que todos nós mais tememos, pelo que tem implicações em termos de outcome global. Portanto, estamos perante um conjunto de opções terapêuticas que, de forma provada, de forma evidenciada, isto está sem... Está aqui. Portanto, mais alguns dados nesse sentido. A hemorragia gastrointestinal nos doentes sobre NOAC. Estes são os estudos que fizeram a validação inicial da sua utilização terapêutica. O Relay para o dabigatran, o Aristóteles para o apixaban, o rivaroxaban e o Engage para o edoxaban, que vem mostrar que esta meta-análise, são 43 estudos, que nos vêm evidenciar a questão da hemorragia gastrointestinal nestes doentes. O risco de morte após hemorragia grave entre AVKs e NOACs, quando vamos aqui desconstruir esta abordagem global, que é a mortalidade após hemorragia grave, em que é maior nos AVKs, vamos perceber que ela, em termos de hemorragia grave, excluindo a hemorragia intracraniana ou a mortalidade após hemorragia intracraniana, têm valores muito, muito semelhantes. Portanto, como é que nós vamos abordar isto? Os 3 pilares, isto é utilizado para o PBM, mas eu achei que ficava bem aqui, que é, estes 2 primeiros pilares têm a ver com a prevenção, vamos garantir que as coisas estão no nível de segurança máximo e, quando correm mal, temos que ter uma abordagem ativa. E esta abordagem ativa, mais uma vez, passa pela comunicação entre, normalmente, um simpático colega e um imunoterapeuta mal disposto do outro lado do telefone, que é aquele senhor. E nesta avaliação, eu penso que nós, perante um doente em hemorragia, temos que perceber, estratificar para já o risco e a gravidade dessa hemorragia. Há hemorragias menor, não é? E há hemorragias major. O status da hipocoagulação, se estava a fazer, quando é que fez a última toma e por aí fora. E qual era a indicação que estava subjacente a essa hipocoagulação. E aqui, em termos de história, o que é que me parece importante caracterizar? E não estamos aqui a falar de laboratório, estamos a falar de conversa. Gravidade, avaliação. Está ativa? Qual o fármaco? Última dose. Por acaso pode ter tentado utilizar o fármaco até com efeitos suicidas. É perfeitamente possível. Portanto, pode haver uma overdose acidental ou intencional. Se há doença renal ou hepática, se tem medicação concomitante que possa interferir nesta coisa que eu costumo chamar a competência hemostática ou a existência de comorbilidades. Como vêem, não há aqui laboratório nenhum. Segundo, aqui sim, o exame objetivo, seriar a evolução de sinais vitais, eventualmente laboratório, eventualmente imagem, perceber o local da hemorragia, a sua dinâmica hemorrágica e o volume que está em causa. E o que nós sabemos é que, perante o universo de doentes anticoagulados, ou hipocoagulados, melhor dizendo, 3,5% deles, ao ano, têm uma necessidade potencial de imediata normalização da hemostase. Poder-se-á pôr aqui a questão da reversão. É nestes. Estamos a falar de um universo que isto é 100%, qualquer dos anticoagulantes,
e aqui, essencialmente, em cenários de cirurgia urgente ou de hemorragia com compromisso de vida. Hemorragia em doentes hipocoagulados, dabigatran, inibidores de fator 10. Se é minor, essencialmente medidas locais. É aceitável. Se é relevante, não major, implica a suspensão de uma ou mais doses do fármaco em causa. Se é major, mas controlada, temos medidas de suporte, naturalmente enquadrada em relação à anatomia, em relação à medicação concomitante, em relação à função renal e à função hepática. E quando há hemorragia major e risco de vida, é lógico que pensemos em, para já, limitar a absorção do que ainda esteja para ser absorvido. Estamos aqui a falar na suspensão ou na utilização de carvão ativado PEROS, quando disponível, que normalmente nunca vi ninguém utilizar isto, não sei se alguém já teve a oportunidade de o fazer. Aumentar a eliminação, eventualmente diurese, eventualmente com o dabigatran ele é virtualmente hemodializável, fazer suporte circulatório e oxigenação e corrigir a competência hemostática. Com quê? Com o que temos. Este é o nosso cardápio, o nosso menu. Expansores, inotrópicos, transfusão dos nossos componentes, correção dos fatores que podem aumentar a hemorragia, a acidose e a hipotermia, comprimir, intervir, embolizar, utilizar antifibrinolíticos. O ácido tranexâmico tem-se revelado nos últimos anos um enorme utensílio na ajuda a controlar hemorragias. Tem uma grande coisa contra ele, é que é barato e, portanto, não tem charme enquanto fármaco. Mas está a ser recuperado naturalmente e com grande sucesso. Ou utilizar até agentes hemostáticos locais. Quando esta hemorragia major, risco de vida, atinge parênquimas para este efeito, chamemos de nobres, intracraniano, tamponamento cardíaco, a hemorragia retroperitoneal, hemorragia gastrointestinal maciça, compartimental, nós temos que fazer tudo o que temos e temos que pôr em cima da mesa a reversão rápida e eficaz da anticoagulação. Eu ponho aqui quando possível. E quando possível é, nomeadamente, quando temos à disposição agentes revertores. Nem toda a gente os tem. Calculo que Matosinhos e Gaia tenha, eu também tenho. Não, estou a dizer o do Prazax. Muito bem. Complexo protrombínico, penso que está acessível hoje a toda a gente, não é? Bom. Esta questão também parece importante, que é avaliar laboratorialmente, sim, a pré-reversão, básico, hemograma, função renal, e avaliar a coagulação, mas, acima de tudo, não atrasar o processo de reversão por não ter análise e ainda não chegaram. Isto não faz nenhum sentido e, muitas vezes, sabem o que acontece no terreno. Quando falamos de agentes de reversão inespecíficos em relação aos agentes que estão em causa como responsáveis, lá está a questão do AVK, não sendo antídotos, temos o complexo protrombínico, não é a primeira linha o FEIBA, portanto, o complexo protrombínico ativado, e também, como veem aqui, o fator 7 recombinante ativado, que já teve o seu período de glória, caiu agora em desgraça em relação à sua utilização como primeira linha. Não é? Em relação ao dabigatran, pois o concentrado protrombínico ou o concentrado complexo protrombínico ativado, porque ele é composto por 2, 7, 9 e 10, proteína C e proteína S, estamos aqui o 2 em causa, temos ali o 10 em causa, e tem a sua utilização inespecífica na reversão de hemorragias importantes. Quando passamos para esse mundo dos agentes de reversão específico, o que é que temos? Temos o idarucizumab, já consigo dizer isto ao fim dos tempos, sem me engasgar, que é o agente específico de reversão para o dabigatran, que mais não é do que um fragmento de anticorpo que é dirigido contra o próprio dabigatran e, portanto, está humanizado e reduzido a um fragmento FAB, que sem implicações hemostáticas, e que é muito análogo àquilo que é utilizado para tratar, nomeadamente, a intoxicação pela digoxina. É específico para o dabigatran, está no terreno. O andexanet, que é uma molécula, o mecanismo é diferente, aqui estamos a inibir o fármaco, aqui estamos a dar fator 10 para, de alguma forma, enganar o fármaco. Portanto, ele vai se fixar ali e vai deixar de sair de cena, vai absorvê-lo, entre aspas, e, portanto, torna o fator 10A do doente disponível para o processo hemostático. E está dirigido para todos os anti-10A, rivaroxa, apixaban e adoxaban. Depois há este, que em termos de agente de reversão, antes havia nas feiras uma coisa que era a pomada das velhas, que vendia e servia para tudo. Não sei se bem se lembra. Este é mais ou menos a pomada das velhas da anticoagulação. É que serve para tudo. É uma pequena molécula, que está em estudo, não é? Parece ter atividade de largo espectro contra tudo. Dabigatran, rivaroxaban, é heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Portanto, muito promissor este fármaco, este agente de reversão. Estão em diferentes fases de desenvolvimento. O hidroxizumab está disponível em larga escala, para quem o tem. Foi aprovado quer pela FDA, quer pela EMA. Em relação ao inibidor dos anti-10A, já foi aprovado pela FDA em 2018, está a aguardar a aprovação europeia e vem, em definitiva, acabar com a discussão de marketing se tem antídoto, se não tem antídoto.
Depois há este tal ciraparantag, também não é fácil dizer, e que está numa fase de estudos em voluntários saudáveis, mas à partida com muito... Cá está o idarucizumab, estamos praticamente a terminar. Relembro a sua especificidade de ligação ao fármaco, inibe o fármaco, o dabigatran, tem uma solução de administração intravenosa, está ready to use. Eu já tive a oportunidade de utilizar em 2 doentes. Não sei se alguém já utilizou aqui, vocês já usaram. Eu, por acaso, usei em 2 circunstâncias muito características. No mesmo dia, colcistite aguda, sim. E foi preciso intervir, não é? Portanto, foi em contexto de cirurgia urgente, certo? Pronto. Pronto. Eu, por acaso, usei 2 vezes no mesmo dia. A minha experiência está toda ali, concentrada, uma de manhã e outra à tarde. Foi... só a primeira dose, não é? Isto não é propriamente barato também. Mas eu acho que sim, podiam fazer uma casuística e dar conta disso, até porque é suposto estes casos serem a exceção e não a regra, não é? Portanto, acho que... As 2. Pois. Sim, eu tenho ideia, a Luciana já tem falado nisso. A questão, os casos em que eu utilizei a reversão, o agente, disto. Está previsto, não é? Mas já vamos ver isso. Mas... Sim. Mas, quer dizer, na situação, o grande problema é a hemorragia. Se nós consideramos que a hemorragia justifica a reversão, temos que avançar, não é? Sim. Sim. E o que é que fizeram? Repetiram? Ok. Ok. Carlos. São 2 vials, sim. Eu vou dizer isso aqui. Portanto, cá está, forma de dose fixa independentemente da situação e que está pronta, ready to use, aliás, de outra maneira não seria expectável, tem que ser fácil, pressão intravenosa ou uma injeção intravenosa, a dose completa de 5 em 2 bolos consecutivos. O reverse que veio balizar isto, vem-nos mostrar essencialmente 2 cenários, o grupo com hemorragia não controlada ou o grupo de necessidade de manobras cirúrgicas urgentes ou emergentes, e verificámos que a administração dos 2 veio, por força da sua expressão laboratorial, normalizar, digamos, a sua competência hemostática em ambos os cenários e com um tempo médio de controle de hemorragia cerca de 2 horas e meia no grupo A, portanto, no grupo das hemorragias, e no grupo das hemostases periprocedimento 1,6 horas. E com, digamos, uns resultados de segurança, nomeadamente a geração de eventos trombóticos na sua globalidade, de 6,27%. Ainda que depois uma mortalidade associada ao caso, mas que tenha muito mais a ver com a situação de base do que propriamente com aquele evento e, sobretudo, com a sua reversão. O Andexanet alfa, que é específico do fator 10, que não temos ainda disponíveis para comercialização, tem o alvo específico, portanto, tem um mecanismo de ação diferente, que é, no fundo, para enganar o rivaroxaban, os anti-10A em circulação. Há aqui estudos que fundamentam a sua utilização em contexto temporal de toma de dose, nomeadamente em relação ao apixaban ou ao rivaroxaban, aqui a enoxaparina, edoxi ou rivaroxaban, e diferentes esquemas posológicos, e o que se verifica é que, neste estudo em 67 doentes, o anexo 4, a hemostase foi conseguida em 79%, e em termos de perfil de segurança, houve 18% de eventos trombóticos, uma mortalidade global de 15% e uma mortalidade em hemorragia intracraniana de 21,6%. Naturalmente, isto não associado à utilização do inibidor, do agente de reversão, mas ao próprio quadro de base. Depois, este ciraparantag, a tal pomada das velhas da hipocoagulação, que serve aparentemente para tudo, uma pequena molécula que se liga aos inibidores e impede a sua ligação às suas proteínas-alvo, ou o 2 ou o fator 10. E não se liga às proteínas da coagulação propriamente dita. Está em desenvolvimento, há estudos in vitro em que reverte a atividade anti-10A do rivaroxaban e do apixaban na dependência de dose, estudos animais que há uma redução da perda de sangue em ratos
com todos eles. Um estudo em 80 voluntários saudáveis sob dose única de doxabano com um efeito de reversão dessa mesma dose única, já vamos ver. 40 voluntários saudáveis sob enoxi, um efeito de reversão de dose única do siraparantag, aripazine, salvo erro. Está em curso um estudo em voluntários saudáveis com apixabano e rivaroxabano, e o que verificamos, nomeadamente em relação ao edoxabano, há uma hemostase basal que foi restaurada 30 minutos após a administração. Portanto, estamos aqui num cenário ainda muito experimental, sem disponibilidade para utilização em vida real. E esta hemostase foi mantida em 24 horas. O que sabemos também é que a mortalidade por hemorragia intracraniana na dependência de antídoto ou não antídoto, agente de reversão, peço desculpa ter deixado ali escapar a palavra, é que em relação aos AVK, ela atinge os 40,9%, em relação aos NOACs, 39%, e quando há essa mortalidade intracraniana, porque há uma interferência na progressão da própria hemorragia, em 16% no caso do agente de reversão do dabigatran e no agente de reversão dos anti-10A. Portanto, nós quando temos isto também não temos que inventar, quer dizer, isto está protocolado de forma credível, o que é que devemos fazer em relação a um doente que sob NOAC que está a sangrar. A abordagem inicial que discriminámos no início desta apresentação, perceber a relação temporal da última toma, eventualmente caracterizar aquilo que pode nos dar indicações operacionais e decisão clínica, a clearance da creatina e na hemoglobina, e uma avaliação laboratorial rápida em relação à competência hemostática. Hemorragia ligeira, medidas muito circunstanciais, de atrasar ou até descontinuar a próxima dose, observar o wait and see, enfim, sem compromisso de vida, mas uma hemorragia major, utilizarmos o que temos disponíveis em termos de componentes sanguíneos. Atenção que o plasma não funciona aqui como fornecedor de componentes e não como agente de reversão, mas sim para, enfim, pode ser utilizado, se sim for justificado, mas não por isto, para reverter o efeito. Para o dabigatran, aqui considerar o agente de reversão idarucizumab ou a hemodiálise, se este não estiver presente, normalmente também não está a hemodiálise, mas isso é outra questão. Quando há life-threatening, portanto, compromisso de vida, quando há agente de reversão, utilizá-lo, segundo as indicações, aqui para o anti-10A, à espera da aprovação e disponibilidade. Por outro lado, usar o que temos disponíveis, concentrado complexo protrombínico, sob a sua forma não ativada ou sob a sua forma ativada. Põe-se o problema de quando é que se retoma em doente com uma hemorragia gastrointestinal, tem que ser muito equacionado caso a caso, se a avaliação é a favor de aguentar a anticoagulação numa perspectiva de decisão multidisciplinar, considerar não fazer anticoagulação e usar métodos alternativos, nomeadamente a oclusão do apêndice auricular esquerdo, ou reiniciar logo que possível. Portanto, não esqueçamos que se este doente estava anticoagulado tinha um risco trombótico, que é importante controlar. 4 a 7 dias. O mesmo se passa em relação à hemorragia intracraniana, em que o reinício é inevitavelmente mais tarde e aponta-se no sentido das 4 a 8 semanas. E já temos cá o Dr. Carlos aqui, está João. Portanto, vem falar da parte séria da questão, temos estado aqui 2 horas a conversar. Eu diria que desta parte do controle da hemorragia, nós temos NOACs em utilização crescente, que temos esta besta negra, este calcanhar daquilo de toda a terapêutica antitrombótica, que é a hemorragia. São basicamente mais seguros, com taxas de hemorragia inferiores e melhores, que é uma coisa que eu continuo a dizer, mas o Dr. Carlos talvez saiba o que é que são melhores hemorragias. Tem esta semivida curta, que é a sua principal qualidade, nomeadamente o seu principal agente de reversão. Estas estratégias devem ser em função da hierarquização dos índices de gravidade das manifestações hemorrágicas. Ter em conta que, felizmente, a maior parte das hemorragias são controladas com medidas de hemostase local e a maior parte das hemorragias graves são controladas com medidas de suporte geral. Portanto, a utilização do agente de reversão é o final da linha, na maior parte dos casos, nas hemorragias incontroláveis ou na necessidade de cirurgia iminente. E isto deve ser multidisciplinar e, normalmente, mais uma vez, para terminar, adotem um imunohemoterapeuta para vos ajudar a decidir estas coisas. E pronto, vamos para o café, fazer uma breve pausa e deixo-vos estes cookies que todos nós estamos aptos a reconhecer do ponto de vista morfológico. Da minha parte, muito obrigado. Vamos fazer este pequeno intervalo e depois então vamos ouvir a sapiência do Dr. Carlos Aguiar.